Momento Tecnologia. A gente convive com um número constante de notícias sobre o câncer. Entre elas, são frequentes as que envolvem a cura dessa, que é uma das doenças que mais mata no mundo. Em 2018, a Agência para a Pesquisa do Câncer da Organização Mundial da Saúde, a OMS, revelou que milhões de pessoas no mundo estão convivendo com a doença e 1,3 milhão delas estão no Brasil. Com isso em mente, pesquisadores da USP estão buscando modos alternativos de se produzir um importante medicamento contra um tipo específico de câncer, a leucemia. Essa doença é caracterizada pelo desequilíbrio na produção dos elementos do sangue, já que há uma proliferação descontrolada das células-tronco. Mas em que estágio se está? Eu, Mayumi Yamazaki, conversei com o professor Adalberto Pessoa Júnior. Eu sou docente do Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas aqui da USP. E com o professor Aldo Tonso. Sou professor do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da Poli aqui da USP. Eles me contaram que o estudo está tentando produzir medicamentos a partir da asparaginase. Mas o que é a asparaginase? E por que ela foi escolhida? Que você tem no sangue do paciente células saudáveis e células leucêmicas. As células leucêmicas crescem muito rápido. Por elas crescerem muito rápido, elas exigem muitos nutrientes. As nossas células saudáveis têm capacidade de produzir a própria asparagina. Então a gente chama isso de aminoácido não essencial, porque é um aminoácido que não depende da alimentação externa. A asparagina não é essencial para a célula saudável, mas ela é essencial para a cancerígena, para a leucêmica. Então a função da asparaginase é essa, circular no sangue. Toda asparagina que ela encontra, ela degrada. E aí você tira o principal alimento da célula cancerígena. E essa ideia surgiu por volta de 2012, quando um aumento considerável nos preços dos remédios contra a leucemia, junto com a crise econômica, atingiu o Brasil. A hora que eu vi a problemática gigante que tinha acontecido, e era na minha área, falei, pronto, eu vou fazer um projeto para propor a produção desse medicamento. Chamei um monte de colaboradores, gente de confiança, e submetemos para a FAPESP e aprovou. Tem em torno de uns 5 milhões de reais, era um projeto muito grande. A pesquisa começou de fato só em junho de 2014. E com o tempo, os pesquisadores decidiram trabalhar alterando o DNA de fungos para que eles produzissem a asparaginase. E deu certo. Além de tudo, eles conseguiram melhorar a qualidade da enzima, possibilitando a diminuição da dose e dos efeitos colaterais quando comparada com a que já estava disponível no mercado. O paciente sofria muito, porque é uma proteína produzida por uma bactéria, por Escherichia coli. A partir do momento que você injeta na veia ou no músculo de um paciente uma proteína produzida por uma bactéria, apesar dela ser um medicamento, os anticorpos começam a atacar. De um lado, você tinha um medicamento tentando salvar o paciente e do outro lado, os anticorpos deles lutando contra esse medicamento e destruindo o medicamento. A partir disso, o grupo desenvolveu mecanismos para melhorar o remédio, de forma que ele se tornasse praticamente invisível ao sistema imune, por exemplo. Nós pegamos essa molécula, que a gente chama de NUA, porque assim, a gente pega a enzima e injeta ela do jeito que ela foi produzida pela bactéria. Então ela causa muito efeito colateral. A gente fez uma modificação genética, então você sobrecarrega a superfície dela com umas cadeias humanas, de tal forma que a hora que você injeta o medicamento, o sistema imune olha e fala, isso aqui é uma célula humana, é uma enzima, uma proteína humana. E aí ele não vai atacar. E esse é só um dos mecanismos. Existe outro que liga 4 moléculas que o sistema imune vê como boas na asparaginase, criando uma espécie de disfarce. A gente tem essas duas proteínas, elas já são muito boas. Mas se você consegui-las também colocá-las dentro de uma nanopartícula, de uma nanocápsula, você vai escondê-las ainda mais do sistema imune e você vai fazer uma liberação controlada. E a gente está estudando a nanoencapsulação. E quais são os próximos passos agora? Então agora a gente está com o segundo projeto sendo avaliado pela FAPESP, que é o escalonamento do processo. Nós já sabemos fazer as enzimas, nós já temos as cepas, já patenteamos, já sabemos como elas crescem, como a gente purifica. Isso aí é que entrou o pessoal da engenharia química, né? Chegou num determinado momento que a gente sabia fazer em frascos de laboratório. Então agora a gente tem que começar a pensar numa escala maior. Aí eu convidei o professor Aldo
São necessários estudos para tentar maximizar a produção de modo a baratear o custo. Se você for imaginar o preço da molécula como produzida em laboratório, essa molécula é muito cara, é impossível de ser usada para um paciente. Então é necessário abaixar os preços. Os preços vão ser abaixados na medida em que a gente consegue otimizar o processo. O segundo projeto, por envolver a produção industrial de asparaginase, conta com a colaboração do Instituto Butantan e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. É que aqui a gente sabe fazer, mas a gente não faz dentro das regras que a Anvisa exige, que a Vigilância Sanitária exige. Quando a Anvisa vem fazer uma fiscalização, ela quer saber qual que é o lote, qual que é o medicamento, qual que é a qualidade daquele lote. O Butantan é perfeito para fazer isso. E o IPT tem muita expertise em fazer também esse escalonamento para bioreatores de 300 litros, né? Esse projeto novo é passar a produção para o Butantan em todos os níveis. A gente está propondo isso para produzir um medicamento para teste pré-clínico. O teste pré-clínico com camundongos é importante porque é uma das etapas exigidas para que o medicamento finalmente fique disponível no mercado. Então, a primeira coisa, a gente já testou em células no laboratório. Para fazer teste em camundongo, eu preciso de uma grande quantidade de remédio. Fechando o teste pré-clínico, dando certo para animal, a gente começa o clínico, que é em humanos. Isso a gente não tem condições de fazer, porque é uma fortuna. Então aí é o momento da gente transferir isso para uma indústria. Mas espera, como a engenharia entra na parte de otimização da produção industrial do medicamento? A gente precisa conseguir dar as condições para que a célula produza sem se sentir limitada por nenhum nutriente e nem inibida por nenhum subproduto tóxico. O bioreator, que é o local onde essa célula vai produzir esse medicamento, é basicamente um tanque onde eu dou as melhores condições para a célula produzir. E com isso eu consiga, em tanques maiores, obter uma quantidade de produto bastante grande, de boa qualidade, de modo que na hora de avaliar o valor final do custo, ele está bastante baixo e aí é possível dar para os pacientes. Depois disso, existe todo um estudo de purificação. Mas se eu estiver me referindo, no caso aqui, por exemplo, da asparaginase, que é uma proteína que eu vou injetar no humano, eu preciso não só garantir que eu tenha essa proteína em bom formato, mas que não tenha mais nada, que não tenha impurezas que possam ser tóxicas para o humano. E existe ainda toda uma etapa chamada formulação para chegar no remédio, aquilo que a gente vai comprar na farmácia ou pegar no hospital. Porque além da molécula da asparaginase, ele precisa ter um líquido que garanta estabilidade, que garanta que esse produto seja um produto que eu possa pôr numa prateleira, que ele dure. Aí tem muita interdisciplinaridade, envolvendo muitos profissionais em um só projeto. A equipe conta com 31 professores e cerca de 100 pessoas são movimentadas. Não adianta eu ser o melhor em purificação de proteínas, porque ninguém produz só purificação. Eu preciso de gente que venha antes de mim e de gente que venha depois de mim. São necessários biólogos, farmacêuticos, engenheiros químicos, e essa interação é muito importante. E o interessante de um projeto de pesquisa dentro da universidade, como esse que o professor Adalberto coordena, é justamente o gerenciamento, o fato de conseguir tirar de cada profissional a sua expertise. Ou seja, a gente consegue, aproveitando dessa interação, dessa multidisciplinaridade, conseguir um produto em menos tempo, com melhor qualidade, com maior produção. Deu para perceber que o que une esses pesquisadores é a mesma causa: produzir um medicamento contra a leucemia de baixo custo para a população. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o Brasil não produz biofármacos originais. Então, o segundo grande objetivo nosso é provar para nós mesmos, para o Brasil, que nós temos competência para produzir um biofármaco puro e injetável. Então, isso vai ser uma plataforma que ela não vai ser só para as asparaginase. A gente tem uma fila de outros medicamentos que podem vir atrás. Eu sou Mayumi Yamazaki e conversei com o professor Adalberto Pessoa Júnior da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e com o professor Aldo Tons do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da USP. O Momento Tecnologia é uma produção da editoria de atualidades do Jornal da USP e você pode nos encontrar nos principais agregadores de podcasts, no site do Jornal da USP e na Rádio USP. O programa de hoje contou com a narração e reportagem de Mayumi Yamazaki e edição de som de Rafael Simões. Momento Tecnologia.